E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Vamos nessa? Bom, em Jó 31, versículo 1, fala assim: Eu jurei que os meus olhos nunca veria de cobiça uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria, e como é que lá do céu Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e que Ele ficará convencido que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo que tenho. Quando um empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinha as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu o tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã das minhas próprias ovelhas. E ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio do juiz, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Então aqui metade do capítulo 31 até o versículo 23, ele vai citando as coisas que ele fazia, né? É como se ele estivesse já numa bancada de juiz, né? Onde tem os advogados, e ele começa a falar as provas que ele tem sobre ele mesmo. Eu ajudava isso, eu ajudava aquilo, eu ajudava aquilo outro. Então, e no final ele fala: por que eu fazia tudo isso? Porque eu não queria ter o castigo de Deus sobre a minha vida, né? E aí continua, né? E assim, só um comentário rápido. Jó, ele tentou se justificar o quão bom ele era. E como se Deus tivesse sido injusto com ele. E aí depois mais pra frente a gente vai ler e a gente vai ver o que Deus vai falar pra ele. Quando Deus finalmente fala, e ele vai cair do cavalo, porque ele não tem nada, e nem eu, nem você, e ninguém tem obra nenhuma que justifique, né, se Deus é bom, se Deus, de repente, o favor de Deus não chega até nós. Então a gente tem que parar de se justificar, né? E continuando a leitura, versículo 24. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca o adorei nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalhavam para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua, os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer, não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim.
Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei aos trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam os espinhos em vez de trigo. Eu mato em vez de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Então, assim, uma coisa que fica de lição pra mim, e acredito que você que está assistindo, que por mais bom que você se justifique ser, você não está livre de ter situações difíceis. Talvez não com a intensidade que Jó teve, mas algumas situações que acontecem na nossa vida, às vezes um prejuízo financeiro que acontece, às vezes uma injustiça que você recebe no trabalho, alguma coisa do tipo, uma perca na saúde de parente. Saiba que Deus, ele não está sendo injusto com você, que tudo que você fez de bom não justifica você só colher coisas boas nessa terra. Saiba que é natural que essas coisas aconteçam e faz parte do crescimento você passar por certas situações, por mais difícil que seja, né? A gente não quer passar, mas nada justifica, né? E também nada tira a bondade de Deus de nenhuma situação, por mais catastrófica que seja. Até porque ele tá no controle de tudo, né? Ele tava vendo tudo que tava acontecendo na vida de Jó. Então ele tava no completo controle, né? Na verdade, não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler, no final de tudo, Jó ele fala, eu não conheci Deus só de ouvir falar. Então às vezes acontece isso, nesses momentos que você se entrega tanto a Deus, no sentido de orar, pedindo, clamando a ajuda dele, é essa hora que não é o vizinho que te falou quem é Deus na vida dele. Não, você experimentou o maná todo dia, experimentou Deus ali te ajudando, e aí até o momento que acontece. Acontece, senão eu vou ficar dando mais spoiler. Mas é isso, assim, quando eu leio esse capítulo 31, é exatamente isso que o Vinícius falou, de reflexão. A gente não pode ser moldado na nossa vida, se a gente é bom, a gente é ruim, a gente tem que ser bom, gente. E isso não é questão de mérito, sabe? Eu não tenho que passar por nenhuma tempestade porque eu fui lá, peguei a lã da minha própria ovelhinha pra ir lá dar pro mendigo na rua. Cara, você precisa fazer isso. Não, se você pode, vai lá ajudar o pobre, a viúva, o órfão. Então assim, mas isso não quer dizer que você está sendo salvo por isso, pela sua boa ação, né? É Jesus que, se não fosse Jesus na nossa vida, a gente não seria salvo. E isso não impede dos problemas virem na nossa vida, né? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e abraço, tchau, tchau.